Olá, boa noite, amigos e amigas. Hoje vamos abordar um tema bastante interessante que anda repercutindo muito nas mídias sociais e que as pessoas saem repetindo à torta direita sem terem muita noção do que é. Eu não vou entrar num assunto mais filosófico, técnico e de conceitos, que voltaríamos até a Grécia Antiga, mas eu vou falar de uma forma mais evidente, superficial, sobre o que é um mito. E por que as pessoas declaram que Bolsonaro é um mito. Eu vou ler um texto de uma colega pesquisadora, assistente social, Fernanda Almeida, que publicou no CGN e que eu achei muito interessante e um texto bom para vocês refletirem, para vocês poderem fazer uma análise crítica e pensarem bastante sobre o assunto. E por favor comentem, deem o seu like aí e passe para outros amigos também, para que eles possam refletir sobre o tema. Bom, vamos lá. Eu não esperava nem mais nem menos de Bolsonaro no programa Roda Viva. Nós o desafiamos quando ele se recusou o debate público. Ontem ele fez o grosso, o insolente, o psicótico, como sempre. Sabíamos que ele não teria um desempenho diferente, afinal ele parece não temer o risco de queda de sua popularidade ao dizer o que realmente pensa. Reflete ódio, fascismo e um conservadorismo de ultradireita radical. Ele tem certeza da fidelidade do seu público. E isso sim nos assusta. Isso sim nos deve preocupar. O mito Bolsonaro não se confunde com o candidato Bolsonaro. Nós, democratas de centro-esquerda, amantes da democracia, sabemos combater o candidato. Afinal, ele não tem projeto para o país. Nada. Nem programas e muito menos planejamento econômico e social. Ele é fraco, é inexpressivo. O que nós não sabemos ainda é como combater o mito, porque esse mito é pura ideologia de massa. O mito é anterior ao candidato e vem sendo construído há anos. O mito é resultado do inconcluso processo democrático brasileiro que engendrou uma ditadura sem tiranos e uma anistia ampla, geral e irrestrita, deixando de punir crimes de tortura e morte. Lembram-se da frase "na ditadura era melhor, vivíamos muito bem, com segurança e disciplina", repetida pelos senhores e senhoras de bem por aí nas ruas? Essa ideia nutriu e ainda alimenta o mito Bolsonaro. Lembram-se das opiniões de algumas pessoas quando as tropas do governador Fleury invadiram o presídio do Carandiru e assassinaram 111 presos com um tiro nas costas, na nuca, em 1992? Eu me lembro. Muitos defenderam a matança e mantiveram vivo o postulado: bandido bom é bandido morto. Essa aberração civilizacional é vitamina para o mito. O mito Bolsonaro parece reanimar aquela caricatura do taxista de São Paulo que votava em Paulo Maluf nos finais de 80 e 90 e que gostava de explicar a suposta irracionalidade da frase dita pelo político, hoje já decrépito: estupra, mas não mata. Eis o elixir para o mito Bolsonaro. Vocês se recordam quando o programa do Ratinho foi criado em 1998? Mesmo período dos programas dos seus colegas seguidores do telejornalismo sensacionalista, com estilo sangrento, dos Datenas, Rezendes e afins. Editores jornalísticos que constroem cotidianamente uma narrativa de punição e vingança com as próprias mãos. Isso é oxigênio para o mito. O mito Bolsonaro é resultado da elite do atraso, como diz o sociólogo Gessé Souza,
que tem certeza que no Brasil não existe racismo. Alguém se recorda da publicação do diretor do jornalismo da Rede Globo, Ali Camel? Não somos racistas, em 2006? O argumento justifica e fundamenta o discurso do mito Bolsonaro. Enfim, nossa história recente é também construída por muita resistência e luta, por avanços democráticos e conquistas históricas, mas nunca eliminamos o germe que nutre aquilo que dá sustentação à ideologia que mantém Bolsonaro no lugar em que está. Evidentemente, a crise política aberta a partir de 2013 e outros tantos elementos políticos, como corrupção e históricos, precisam ser considerados. Mas acreditar que o Bolsonaro hoje, o segundo colocado nas pesquisas eleitorais para presidente da República, é produto do sujeito Jair Messias Bolsonaro, um deputado congressista medíocre há 30 anos, é um enorme equívoco. Fazer a distinção entre o mito e o candidato, embora estejam representados pela mesma pessoa, nos ajuda a construir estratégias a curto, médio e longo prazo. Combater Bolsonaro nas urnas em outubro de 2018, se é que haverá eleição, não é o mesmo que combater suas ideias, pois mesmo derrotado o candidato, sobreviverá o mito. Se eleito, ele será ainda pior, pois governará no esteio da colisão entre fascismo ideológico e neoliberalismo em fase de profunda austeridade econômica. Ele, o Bolsonaro mito, é uma espécie de parasita que depende de um hospedeiro. Enquanto o hospedeiro estiver vivo, o parasita será beneficiado. Ou seja, o parasita necessita do hospedeiro vivo e pulsante. Bolsonaro é o parasita e seus eleitores são os hospedeiros. Se quisermos combater o Bolsonaro candidato, precisaremos também e, acima de tudo, enfrentar o mito. Mas todo cuidado, pois não podemos eliminar o hospedeiro. Por isso mesmo temos que ser prudentes com a banalização recorrente nas redes sociais ao expressar "vota no Bolsonaro, me exclui". Temos que ter estômago para "vota em Bolsonaro, me explique as razões". Me diga o porquê você pensa desse jeito. Vamos dialogar, me explique quais as propostas do seu candidato. Principalmente para as pessoas que não tiveram acesso a uma formação política, humanizadora, progressista, libertária. Para com essas pessoas é preciso ter muita paciência e organização política. Para eliminar o Bolsonaro mito da cabeça delas, temos que dialogar com os hospedeiros. Essa não será uma tarefa fácil, tampouco individual. Sem inocência, o diálogo não se faz a partir da disputa moral ou da consciência individual das pessoas. É preciso projeto político que incorpore os anseios, suas necessidades cotidianas, seus projetos de vida, que acolham seus fantasmas e ajude a eliminá-los. E isso só se faz coletivamente. Afinal, a escala e amplitude do Bolsonaro mito, hoje, é muito maior. Já o Bolsonaro candidato, esse não passa de um pulha, de um medíocre. Bem, amigos, vemos que esse texto, ele é bastante elucidativo, ele explica de forma bastante lúcida. Eu espero que vocês divulguem, analisem e reflitam sobre o assunto, de muita importância, pois o mito não pode ser maior que o candidato. E se esse mito tomar corpo e alma, aí a nossa sociedade pode estar fadada ao fracasso. Força!